Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E hoje Premier League é o foco aqui no canal do Quero Apostar. Eu vou antecipar, inclusive, a tripla de artilheiros no final do vídeo, porque tem joguinho começando daqui a pouco. Haaland, Ekitike e Saka para poder marcar, City para poder ganhar e os outros palpites você vai ver aqui depois da vinheta, beleza? Eu sou o Tiquinho, bem-vindo ao canal do Quero Apostar. Se inscreve aqui, deixa o like e corre lá no link do primeiro comentário fixado, onde eu reúno as melhores supercotações do dia e várias dicas também ao longo dos jogos. Vamos, que o sabadão tá só começando. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os meus palpites deste sabadão. A gente começa com um jogo aqui de sábado, Nottingham e City. O Nottingham não tem vivido uma boa fase, né? Tá 5 pontos acima da zona de rebaixamento e vivendo aqui um momento de oscilação. Embora em casa esteja melhorando sob o desempenho do novo treinador. O Nottingham tem crescido aqui de produção nos jogos em casa, venceu 4 dos últimos 6 e vem de uma boa vitória por 3-0 diante do Tottenham. Mas no último confronto já acabou perdendo para o Fulham, uma atuação apática e um time que vem perdendo algumas baixas por conta de seleção africana, algumas por conta de lesão também, mas vai ter o Hudson-Odoi dos seus principais jogadores, o Igor Jesus criando bastante, finalizando, mas faltando o gol. O time hoje vai ter uma chance, né, diante do City. Hoje ele até conseguiu alguns bons resultados recentes, principalmente nos jogos em casa, mas o City vem numa atuada muito positiva. O time está buscando aqui a sua 8ª vitória seguida em todas as competições e com esse desempenho o time simplesmente já colou no Arsenal e está só 2 pontos atrás. O City está jogando o fino da bola, com o Haaland sendo o principal jogador dessa equipe, finalizando, criando bastante e fazendo muitos gols. O City tem a vantagem no histórico recente entre as equipes e vem por uma toada bastante positiva no lado ofensivo, né? O time que mais marcou gols no primeiro tempo foram 21 no total, tá? O Nottingham também é um time que está tendo um pouco de falta de criatividade ofensiva. É o segundo time, tirando o Wolverhampton, que está horrível no campeonato, que menos fez gols no campeonato e ficou jogos sem marcar, né, sem conseguir furar a rede adversária. E isso tudo me leva hoje para o lado do Manchester City. Acho que o Manchester City é o merecido favorito no confronto de hoje, está coordenando as ações, se defendendo muito bem, muitos jogos sem sofrer gols contra o Nottingham, que está tendo dificuldade de marcar. City marcando no primeiro tempo, boa toada positiva, tem pagamento antecipado, a vitória do City nesse primeiro jogo é o que eu mais gosto aqui nessa primeira partida, beleza? Indo para o segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui a equipe do Arsenal recebendo a equipe do Brighton. E o Arsenal tá doido para poder entregar mais um título, né? 5ª vez que o Arsenal chega e passa o Natal na liderança da Premier League. E sabe quantas vezes o Arsenal conquistou o título da Premier League nos últimos 5 anos? 0. Então o Arsenal já tá vendo aí tanto o City quanto o Aston Villa de olho na sua liderança da competição. O time até rodou um pouco o elenco diante do jogo do Crystal Palace, fez um gol, tomou aos 95 e aí conseguiu passar nos pênaltis e avançou para a final da Carabao Cup para pegar o Chelsea. O time vem de uma vitória diante do Everton fora de casa também, uma boa vitória diante do Wolverhampton com um gol no finalzinho. Essa vitória foi suada. O Arsenal não tem desfalques relevantes por conta da Copa Africana de Nações e vai com seu principal trio ofensivo aí, com Trossard, Gyökeres e o Saka, além de Odegaard e Rice no meio campo, tá? O time não pode contar ainda com Gabriel Jesus, com Kai Havertz, Mosquera, Duma e Ben White. Essas lesões já são antigas da equipe. O Brighton, por sua vez, vive um momento de oscilação. Depois de uma arrancada boa na competição, o Brighton vem aqui já de 4 jogos sem conseguir vencer, mas enfrentou nesse caminho o Aston Villa, o Liverpool, são 2 adversários muito fortes. Resultados decepcionantes vieram diante do West Ham e do Sunderland dentro de casa, onde o time não conseguiu furar o gol. Solimart, Zimas, Webster e Baleba são desfalques relevantes para essa equipe e um time que está com o Danny Welbeck querendo ser um jogador, fazer a vez do ex aí, e ele costuma marcar diante da equipe do Arsenal. Mas a equipe do Brighton, como eu falei, está vivendo um momento de oscilação, cedendo chances ofensivas dos adversários, tomando alguns gols, e o desempenho fora de casa ainda cai ainda mais, que o desempenho em casa puxa para cima a equipe do Brighton, né? Então a gente vê o desempenho fora aqui, ele não vem muito bem. Essa vitória diante do Chelsea, ele teve um jogador a mais, perdeu para o United, perdeu para o próprio Arsenal por 2-0, empatou com o Crystal Palace, ganhou do Nottingham e perdeu para o Liverpool. Pessoal, 1,36 achei um pouquinho baixo para o Arsenal, tá? Mas ao vivo aqui eu vou pegar o Arsenal a partir de 1,65, 1,70 eu acho uma boa pedida. O Arsenal não tem atropelado seus adversários em termos de fazer muitos gols, tá numa atuada aí de 2 gols, muitas vezes atrasa para poder fazer
fazer um golzinho, e o Brighton pode vender cara esse jogo, então uma vitória ao vivo é o que eu mais gosto. O handicap eu acho um pouquinho esticado, porque o Brighton é um adversário digno, tá? O Brentford recebe a equipe do Bournemouth, e o Brentford, ele tá com um bom desempenho em casa nessa Premier League, né? Só perdeu pro City até o momento nessa competição, e vem aqui de uma boa vitória por 2-0 diante da equipe do Wolves fora de casa, uma das primeiras vitórias do Brentford fora de casa, que antes só perdia, ó, e perdia sem fazer gol. Hoje, no desempenho em casa diante da equipe do Bournemouth, a expectativa é de um bom jogo, mas é um time que vem titubeando e cedendo chances e que vem tendo um pouco de dificuldade no lado defensivo da bola. A expectativa hoje é no melhor desempenho do Shade, que tá devendo um pouquinho, mas vai ter, além dele, Lewis Potter, Jensen e também o Thiago, que tá jogando muita bola. O Brentford tem alternado, né, vitórias, derrotas e empates, então é um time que fica um pouco inconsistente de se apostar. Assim como está o Bournemouth, que completou aqui o seu 8º jogo sem vitória, para um time que já figurou no top 4 dessa liga, tá caindo aí em queda livre, né, e o desempenho realmente está sendo bastante oscilante, muito no lado defensivo e também no lado ofensivo. Em alguns jogos ele faz passe em branco, outros jogos ele faz 4 gols. Evanilson tá jogando bem, Semeou um dos grandes destaques, muita gente cogitando ele em outros times, e o time vem de 3 empates seguidos. É um time bem treinado, bem montado, com característica ofensiva e que pode muito bem conseguir um resultado fora de casa, mas o desempenho é tão ruim que fica complicado a gente pegar alguma coisa pro lado do Bournemouth, até porque o Brentford também vem jogando bem dentro dos seus domínios. O que eu mais gosto aqui nesse jogo, pessoal, é o mercado de gols. A gente tem 2 ataques muito poderosos e 2 defesas titubeantes, o mais de 1.5 aqui em 100%, e 80% dos jogos é o que eu mais gosto, e é a minha dica aqui para esse terceiro jogo, beleza? Burnley e Everton, pessoal, é um jogo aqui onde o Burnley vai ter esperança, né, de somar pontos para poder escapar dessa incômoda zona de rebaixamento, e já está ficando um pouco distante, já são 7 pontos aqui atrás do Nottingham, então a situação do Burnley está ficando bastante complicada. As 2 vitórias que ele conquistou foram justamente diante de times que subiram em casa, né, foi diante do Leeds e também diante do Sunderland. E o Wolverhampton, ele venceu fora de casa, é o pior time da competição no momento. Depois disso, engrenou uma sequência de 7 derrotas e vem de um empate, sabe-se lá como, também diante da equipe do Bournemouth. Eu já comentei algumas vezes que as atuações do Burnley não são tão ruins quanto os resultados, e em casa é onde o time joga o seu melhor. Vai enfrentar hoje a equipe do Everton, que vem também fazendo um campeonato interessante, mais uma vez na parte de cima da tabela depois da pausa. O Everton que nos últimos anos brigou para não cair, mas vem de 2 derrotas, adversários fortes sim, mas preocupa também pelo fato de não ter feito gols. Então o Everton não é um ataque muito poderoso e fora de casa tem as suas dificuldades. Tem alguns jogadores de qualidade, bons jogadores de meio campo, tem o Grealish fazendo boa partida, o Alcaraz também, que é do Flamengo, jogando bem, e é um jogo que eu acho que vai ser bastante travado, e quem fizer acho que vai sentar muito em cima da vantagem, e o ataque adversário não tem muita qualidade ofensiva. Então eu vou pegar, pessoal, menos de 2.5 gols nesse jogo, tá? Eu acho que os placares mais prováveis 0-0, 1-0 para um dos lados e 1-1. Eu realmente vou ficar surpreso se esse jogo descambar em gols, tá? Depois a gente tem aqui o jogo do Liverpool contra o Wolverhampton. Liverpool que está buscando retomar o caminho das vitórias, voltar a brigar por algumas coisas. Perdeu alguns jogadores, né? Principalmente no lado direito aí por conta da Copa Africana de Nações. Vou pegar aqui as baixas para vocês do time hoje. O time não pode contar com o Guapco, que tá lesionado, e também com o Bradley, beleza? O Salah também tá com a seleção, o Scouten, Bolozai está suspenso, Isaac quebrou a perna, uma baixa relevante aqui, mas vamos ver se o Ekitike se firma no ataque. Acho que é uma das grandes esperanças da equipe. Chiesa também vai ter oportunidade, além do McAllister e o Wirtz. Então a gente vai ver um Liverpool aqui que a gente não viu ainda, né? Porque o Gapco era titular boa parte do tempo, Salah também, Bolozai é um dos grandes jogadores do time na temporada, mas o Ekitike vem marcando muitos gols e ele hoje é uma pedida. E a tarefa vai ser um pouco facilitada porque o time vai pegar simplesmente um dos piores times da história da Premier League em termos de desempenho, né? O Wolverhampton simplesmente não consegue funcionar, a defesa é uma peneira, toma gols todos os jogos. Embora o nível de atuação esteja melhorando um pouco, os resultados não aparecem. João Gomes, Shihang e o Larsen é um ataque que é interessante, mas o time não consegue render e diante do Liverpool vai ter bastante dificuldade. É complicado pegar um handicap do Liverpool aqui, porque o Liverpool não tem feito valer esses handicaps, né? Tem tropeçado, mas cara, o Wolverhampton vem tão mal, conseguindo perder para times tão piores, e o Liverpool em casa é um time bastante sólido. Eu vou pegar aqui esse handicap menos 1,5 do Liverpool, pessoal. Tem limbo de risco sim, tá? Mas o Liverpool não pode deixar os adversários desgarrar, já não tá nem em competição europeia na próxima, e tem um adversário acessível pela frente. Os jogadores que vão substituir as peças ausentes são jogadores de qualidade. Botar um golzinho de etiquete aqui é uma pedida bem interessante, beleza? West Ham e Fulham, pessoal, o jogo também de muita necessidade para a equipe do West Ham, que está no momento na zona de rebaixamento e já completou aqui 6 jogos sem conseguir vencer. Vem de 2 derrotas, uma do Aston Villa muito frustrante, porque o West Ham chegou a estar na frente 2 vezes e tomou virada, e outra diante do City, onde o desempenho do West Ham é horrível. Um dos piores desempenhos do West Ham é diante do Manchester City, simplesmente não consegue jogar e não consegue fazer nada.
nada, né? A equipe eu já falei com vocês uma, duas, repetidas vezes que tem jogadores de muita qualidade, Summerville, Paquetá, o Bowen joga bem, Callum Wilson, é um ataque interessante, tá? E eu acho que esse time vai acabar conseguindo se salvar, mas a melhora aqui, ela urge, né? Urgente. O desempenho em casa não é muito forte, perde a grande maioria dos confrontos para enfrentar o Fulham, que é um adversário que também não vem muito bem fora de casa, embora tenha conseguido 2 vitórias recentes fora, uma diante do Tottenham, outra diante do Burnley. O Fulham tá com algumas baixas aqui também, como Sessegnon, Rodrigo Muniz, Ayobi, Chukwueze e também o Bassey. Essas baixas são relevantes aqui para esse time, que tem uma defesa também que cede muitas chances, mas acaba compensando com o ataque. Mas eu vou recomendar aqui, pessoal, mais 0,25 do Fulham. Dentro de casa, eu acho que o time diante do Fulham não pode ser zebra. Eu acho que o West Ham está num viés de melhora. As derrotas do West Ham recentes são só para times muito fortes, que são Liverpool, Aston Villa e City. Então esse mais 0,25 aqui contra o Fulham dentro de casa eu acho bastante interessante. Do outro lado a gente tem o Fulham aqui, que conseguiu vencer sim o Tottenham, mas diante disso depois só venceu adversários mais frágeis, né, como o Wolverhampton, o próprio Burnley, o Nottingham, que está quase na zona de rebaixamento, e essa vitória diante do Tottenham, que é um time que oscila muito. Então mais 0,25 do West Ham é valor, e ficar de olho, pessoal, no mercado de gols também, mais de 1,5 aqui pode ser muito bem embasado, ó, 100% dos jogos do West Ham, 80% do Fulham, 2 ataques fortes, defesas titubeantes, mais de 1,5 também pode pintar, mas a nossa preferência é sempre entrar pré. E para poder finalizar, galera, a gente tem o jogo do Chelsea contra o Aston Villa, e eu não consigo entender por que o favoritismo do Chelsea está tão alto assim diante do Aston Villa, porque o Aston Villa está jogando para poder completar aqui a sua 11ª vitória, um recorde em todas as competições, brigando pelo título, jogando um exímio futebol de forte marcação no meio campo, de criatividade ofensiva, com seus jogadores aqui jogando fino da bola, seja o McGuinness, o Tielemans, o Oli Watkins voltou a jogar bem, o Rodgers 15 atuações, um dos grandes jogadores do campeonato no momento, talvez um dos melhores meio-campos com Camará e Onaná. Esse time do Aston Villa, ele é incrível, sabe? Se a camisa fosse invertida aqui, fosse uma camisa do City, uma camisa do United, uma camisa do Arsenal, essas cotações estariam muito diferentes, então muito por conta do seu Aston Villa, que é um time glorioso, mas que recentemente, né, nos últimos anos, não tem as glórias de outrora. O Chelsea, por sua vez, também se escora num bom desempenho recente, principalmente dentro de casa, onde ele é tradicionalmente muito forte, e obviamente na volta do Cole Palmer, que aumenta bastante o nível técnico dessa equipe. Caicedo e Enzo Fernandes também um meio campo de muita qualidade, com o João Pedro comandando o ataque, mas com algumas baixas também, como o Cole, o Delap, o Estevão que também não vai jogar, e o Mudryk, tá? Eu achei, como eu falei pra vocês, o favoritismo do Chelsea muito exagerado pelo nível de atuação do Aston Villa recentemente, um time que conseguiu segurar o City, conseguiu bater a equipe do Arsenal, e um time muito forte, que pode muito bem conseguir uma vitória fora de casa. O desempenho do Chelsea em casa é sim muito relevante, mas o jogo é muito mais equilibrado na minha visão do que as odds estão colocando, então a gente quer mais 0,75 da Aston Villa aqui pra mim, é a boa pedida, beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esse sabadão, e eu pergunto a você quais os seus para poder finalizar. Tá aí na tela o nosso bilhetinho de odds altas e também a nossa tripla de artilheiros aí para este sabadão. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas, nos siga no primeiro comentário fixado, nosso grupo gratuito com as melhores supercotações do dia, e vamos embora, que seja um excelente sábado de bets. Forte abraço, valeu!